بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquilo que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de fiqh, de jurisprudência, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Fiqh wal Hadith, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Na aula de hoje iremos, inshallah, falar de Mubtilatu Salah, aquilo que invalida a oração. Aquilo que invalida a oração. Isto é, aquilo que a anula. Aquilo que anula a oração. Os actos que anulam a oração. E entre aquilo que anula a oração, o autor mencionou sete coisas. A primeira delas, tudo aquilo que quebra, tudo aquilo que anula as abluções. Pois a purificação é uma condição da oração, como foi mencionado nas aulas anteriores. Então, sendo assim, se a pessoa perde as abluções, a sua purificação é anulada. E se a purificação é anulada, a sua oração também. Então, a primeira coisa que invalida a oração é tudo aquilo que anula as abluções. Tudo aquilo que anula, que quebra as abluções. E como disse o autor, pois a purificação é uma condição da oração. E se a pessoa perde as suas abluções, a sua purificação é anulada. E se a purificação é anulada, a oração também é anulada. A segunda coisa que invalida a oração, mencionada pelo autor, é o facto de descobrir a aura. O facto de descobrir a aura invalida a oração. E a aura, como foi
esclarecido em aulas anteriores, são as partes do corpo que devem ser obrigatoriamente cobertas durante a oração. E este é um ponto que foi esclarecido em aulas anteriores, então não o vamos repetir. Então, o facto de descobrir as partes do corpo que devem ser obrigatoriamente cobertas durante a oração invalida a oração. Invalida a oração. Pois o facto de cobrir a aura é uma condição da oração. Então, se uma pessoa descobre ou faz aparecer a sua aura durante a oração, e isto de maneira voluntária, a sua oração será anulada. Repito, pois o facto de cobrir a aura é uma condição da oração. Então, se uma pessoa descobre a sua aura durante a oração de maneira voluntária, a sua oração será anulada. A sua oração será anulada. E o autor mencionou bem de maneira voluntária. Quer dizer que isto tem de ser feito de maneira voluntária. Quer dizer que se a aura vier a ser descoberta de maneira involuntária e que a pessoa a cubra imediatamente, isto não invalida a oração. Wallahu a'lam. Pelo menos é o que compreendemos daquilo que diz o autor neste livro. A terceira coisa mencionada pelo autor é o facto de voltar as costas à Kaaba. É o facto de voltar as costas à Kaaba. Isto é, à Qibla. Então o facto que a pessoa volta as costas à Qibla, à direção de Al-Kaaba, invalida a sua oração. A sua oração será anulada. E este ponto também foi mencionado várias vezes anteriormente. Pois o facto de se dirigir em direção de Al-Kaaba, em direção da Kaaba, da Qibla, é uma condição para que a oração seja válida. E isto foi visto nas aulas sobre as condições da oração. Então, o facto de nos dirigirmos em direção de Al-Qibla é uma condição da oração. Para que a condição seja válida, a pessoa tem de orar em direção de Al-Qibla. Exceção feita ao ignorante, aquele que desconhece a direção da Qibla. Quanto àquele que voluntariamente torna as costas à Kaaba, à Qibla, a sua oração é anulada. A quarta coisa mencionada pelo autor que invalida a oração é o facto de acrescentar ou de diminuir os pilares da oração de maneira voluntária. É o facto de acrescentar ou de diminuir os pilares da oração de maneira voluntária. Pois a oração é uma ibada. A oração é uma adoração. A oração é uma adoração. E as adorações são tawqifiyya.
Quer dizer que não é permitido de lhes acrescentar nem de as diminuir. As adorações, esta é uma regra fundamental, que é que al-ibadat tawqifiyya. As adorações são tawqifiyya. Quer dizer que não é permitido de lhes acrescentar nem de as diminuir. Devem ser efetuadas exatamente como foram reveladas por Allah subhanahu wa ta'ala e ensinadas pelo seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Portanto, aquele que acrescente ou diminua de maneira voluntária, a sua oração será anulada. A sua oração será anulada. E reparem aqui que o autor mencionou mais uma vez de maneira voluntária. De maneira voluntária. A quinta coisa mencionada pelo autor, que é a quinta coisa que invalida a oração mencionada pelo autor, é o facto de desordenar os pilares da oração. É o facto de desordenar os pilares da oração. É o facto de desordenar os pilares da oração. Isto é, dos fazer sair da ordem com a qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam orou e com a ordem com a qual foram feitas pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, o facto de desordenar os pilares da oração anula a oração. E isto adiantando uns aos outros. Isto é, adiantando uns pilares aos outros. E como foi visto, a ordem na execução dos pilares da oração é em si um pilar. É em si um pilar dela. Como foi visto, a ordem na execução dos pilares da oração é em si um pilar da oração. Então aquilo que adianta ou atrasa um pilar terá assim perturbado a ordem dos pilares e a sua oração será anulada. Então aquele que adianta ou atrasa um pilar da oração terá assim perturbado a ordem dos pilares e a sua oração será anulada. A sexta coisa que anula, que invalida a oração, é o facto de cancelar a niyya. É o facto de cancelar a niyya, a intenção. O facto de cancelar a intenção ou de ter a intenção de sair da oração. Então aquele que cancela, aquele que está a orar e que cancela a intenção de orar, a sua oração será anulada. Mas também aquele que está a orar e que tem a intenção de sair da oração. Então, que seja um ou outro, invalidam a oração. Então, o facto de cancelar a intenção ou o facto de intencionar ou de ter a intenção de sair da oração, invalidam a oração. Pois a niyya, pois a intenção e a sua permanência
até ao fim da oração é uma condição da oração. A niyya, a intenção, e a sua permanência, a permanência da niyya, da intenção, até ao fim, até ao final da oração, é uma condição. É uma condição da oração. Portanto, aquele que cancela a intenção, ou que tem a intenção de sair da oração, a sua oração será anulada. A sua oração será anulada. Este é um ponto extremamente importante, que é a importância da intenção, a importância da niyya e de aguardar até ao final da oração e de não tencionar sair da oração antes dela se ter terminado, pois através da intenção de sair da oração, a oração é anulada. Então são pontos extremamente importantes que cada um de nós deve conhecer. Quanto à sétima e última coisa que invalidam a oração, é o facto de pronunciar palavras exteriores à oração. É o facto de pronunciar palavras exteriores à oração. Resumidamente, é o facto de falar durante a oração. Então, o facto de falar durante a oração invalida a oração. E o autor disse bem, palavras exteriores à oração, pois durante a oração a pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa lê o Alcorão, mas tudo isso são palavras que fazem parte da oração. Entre elas, obrigações, outras pilares e outras sunan, como foi visto anteriormente. Então aqui estamos a falar das palavras exteriores à oração. Portanto, aquele que fale durante a oração voluntariamente, e o autor aqui mencionou mais uma vez voluntariamente, sabendo que é proibido de falar durante a oração, então a sua oração será anulada. Aquele que fala durante a oração de maneira voluntária, sabendo que o facto de falar durante a oração é proibido e que invalida a oração, então a sua oração será anulada. A sua oração será anulada. Contrariamente àquele que não o faz voluntariamente. Por exemplo, aquele que o faz por ignorância. Aquele que não sabe. E aí, a prova mencionada pelo autor, لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. A prova, a evidência de que não é permitido de falar durante a oração é um hadith que foi narrado por Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu e relatado por Al-Bukhari e Muslim, quer dizer que é um hadith muttafaqun alayh, no qual Zayd ibn Arqam
radiyallahu anhu, disse: costumávamos falar durante a oração, isto é, antes que seja proibido. Então vemos aqui que esta proibição foi feita por etapas. Quer dizer que no início era permitido aos Sahaba radiyallahu anhum de falar durante a oração. E depois foi proibido. Depois foi proibido. Então Zayd radiyallahu anhu nos informa dizendo que costumávamos falar durante a oração. Costumávamos falar durante a oração. Isto é, nós, os Sahaba radiyallahu anhum, costumávamos falar durante a oração. Conversava um de nós com o seu companheiro que se encontrava ao seu lado. Isto é, Sahaba falavam uns com os outros. Aquele que estava próximo dele durante a oração, falavam um com o outro. Então desceu a palavra de Allah. Então desceu a palavra de Allah, que é o versículo número 238 de Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo: e permaneçam de pé perante Allah com devoção. Então foi-nos ordenado de permanecer em silêncio e foi-nos proibido de falar durante a oração. Repito, costumávamos falar durante a oração. Conversava um de nós com o seu companheiro que se encontrava ao seu lado. Então desceu a palavra de Allah: e permaneçam de pé perante Allah com devoção. Então foi-nos ordenado de permanecer em silêncio e foi-nos proibido de falar durante a oração. Aqui se terminam Mubtilat as-Salah. Aqui se terminam os actos que invalidam a oração. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.